Fala, gente boa da colônia, beleza? Professor Musulão aqui mais uma vez para mais uma dica de história, dica número 8. E essa dica aqui vai ser sobre o conceito de revolução industrial. Muitas vezes você tá lá na escola, você já tá cansado da vida, né? Tá ali no terceiro bimestre, oitavo ano do ensino fundamental, segundo ano do ensino médio, e o professor tá falando revolução, 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 meu Deus, não aguento mais, o que é isso, o que tá acontecendo? E aí, pra que falar disso, né? Pra quê? Pois muito bem, eu vou te dar uma dica aqui, tentando despertar curiosidades, tentando mostrar por que a gente estuda esse trem, esse negócio. E se você ficar com dúvidas, perguntas, beleza, missão cumprida. Aí você vai no meu Instagram, o link tá aqui na descrição, você leva essas dúvidas pra lá, porque eu abro caixinha de perguntas todos os dias nas stories e vou te responder com alguma coisa, nem que seja uma outra pergunta. Então beleza, revolução industrial, gente. Quando fala em revolução, você está entendendo aí que tem uma grande mudança que envolve as pessoas. Então, sim, é uma grande mudança. Pega lá o contexto, né? Você tem aí um contexto de formas de produção que vem há muito tempo lá na história da Europa, né? Vamos pegar a Idade Média, então, que seria um momento mais recente, ali pouco antes da Revolução Industrial de fato acontecer. Então, na Idade Média você tem a produção artesanal. Toda a produção era artesanal. Por que artesanal? Porque o mestre artesão, o cara lá que era dono de uma oficina, de uma corporação de ofício, ele era dono das ferramentas, dono da técnica, ele sabia ir lá no mato, pegar a matéria-prima, o recurso, às vezes ele até comprava de alguém, né? Mas ele sabia lidar com aquilo, levava para sua oficina, transformava aquilo num produto, no tempo dele, do jeito dele, com as técnicas dele, e depois vendia do jeito que ele quisesse também, com o preço dele, para quem quisesse, beleza? Esse era o mestre artesão, esse é o artesanato. Então não é o artesanato tipo pulseirinha assim, não. Esse artesanato que eu tô falando aí é tudo. É o sapato, é a roupa, é o instrumento musical, é a armadura, é a espada, é o martelo, é o serrote, é a enxada. Tudo é uma produção artesanal, né? Tudo tem o mestre e os seus discípulos, os aprendizes e tal. A vida urbana vai crescendo, à medida que o comércio vai se impulsionando por uma série de acontecimentos ali que vai dando também a cara da crise do feudalismo lá na Europa, no final da Idade Média, né? Desses recortes temporais que a gente faz, de Idade Média para Moderna, e vai tendo ali uma transformação. Esse mestre artesão, essa forma de produzir do artesanato vai mudar para o sistema doméstico. O sistema doméstico já é um negócio um pouco diferente, porque entra aí em cena um atravessador. Esse atravessador, ele já chega pro mestre artesão e faz um acordo. Ele fala, ó, velho, eu te trago aqui a matéria-prima, você só compra de mim. Você não precisa mais ir atrás dela. Você se preocupa em produzir. E depois eu compro de você e vendo os produtos. Você também não precisa mais se preocupar em vender. Beleza, fica bom pros dois lados. Mais pra frente um pouco, né, à medida que esse esquema vai se mostrando lucrativo e tal, esses atravessadores vão modificando o sistema produtivo. Por exemplo, vamos supor que você aí seja um atravessador. Você vai lá, compra um galpão, um armazém, e aí você contrata alguns mestres artesãos. Ou se não, até para ficar mais barato, você contrata os aprendizes dos mestres, né? E aí bota um lá para ser o gerente, o chefe. Só que agora eles já são seus funcionários. Você está criando um negócio chamado de manufatura, né? Fatura no sentido de fabricar a coisa e mano de mão. Você vai fabricar com a mão ainda precisa da pessoa ali, do técnico, né, fazendo os instrumentos, só que agora ele já não é mais o mestre, ele já não é mais o dono de tudo. Ele é um funcionário, é um trabalhador que está trabalhando para você, o dono das máquinas, dos instrumentos, do galpão, do lugar. E você que dá o preço, você que cria tempo e tal. Tá surgindo a figura do patrão, né, nessa manufatura. E isso está evoluindo à medida que o sistema mercantilista, chamado por alguns economistas, alguns historiadores também de capitalismo aí comercial, né, o protocapitalismo, isso está se desenvolvendo, né? Nem gosto de usar a palavra evoluindo aqui porque fica meio estranho, né? Mas enfim, está se desenvolvendo. E é a partir disso, nesse sistema aí manufatureiro, que já estava bem alta, né, em países pioneiros no comércio, nas políticas de incentivo ao comércio e à produção, como por exemplo a Inglaterra, né, é aí que quando surge o motor movido a vapor, você pega esse motor, uma tecnologia que hoje pra gente parece simples, mas pô, foi inventada, né, ela mudou tudo, porque você vai pegar esse motor, vai
montar, vai instalar ele nas mesmas máquinas que você tinha lá para produzir tecido, por exemplo, só que eram máquinas grandes, né? Com todas as suas mecânicas, suas engrenagens lá, só que tinha que ficar lá 100 pessoas lá batendo a perna, rodando lá, né, puxando fio e tal, na máquina de tear, né, naquela manufatura têxtil lá onde você faz os tecidos. Agora você não precisa mais de 100 pessoas, você vai botar a máquina. Você precisa de 1, 2, 3 pessoas lá para botar o carvão, repor o carvão e repor a água, porque o carvão faz o fogo, esquenta, né, a água sai com pressão, com força, e move lá a engrenagem. Então você não precisa mais de tanta gente e você produz muito mais, porque você pode deixar quantas horas for lá, o que importa é a máquina, né? A máquina não cansa. Então da manufatura vem a maquinofatura. Você pode dizer que a maquinofatura já foi ali o princípio do que hoje a gente chama de fábrica, porque a partir dali vai ter uma evolução, né, dessas máquinas, vai ter um desenvolvimento, vai ter uma sofisticação dessas máquinas cada vez mais, e até chegar nas indústrias que a gente tem hoje aí. Como que vai ter isso? Vai ser um casamento da economia com a ciência, né? Os donos das maquinofaturas vão comprar patentes, vão patentear, vão incentivar engenheiros, mecânicos a desenvolver máquinas cada vez melhores, e cientistas de outras áreas aí, junto com os institutos, com as academias, para descobrir novos conhecimentos, para daí ir levando para essas indústrias conseguirem produzir cada vez mais. Por quê? A gente está falando ali do capitalismo comercial, então quanto mais você produz e vende, mais você lucra, essa é a ideia, e mais você acumula o dinheiro que você precisa, né? Então, esse é o contexto da Revolução Industrial. Quando ela acontece, né, e ela acontece ali de 1760 em diante, esse surgimento da maquinofatura, quando ela acontece, final, né, do século XVIII e já começo do século XIX, e essas fábricas iniciais ou primordiais vão sendo instaladas na Inglaterra, depois na França, depois nos Países Baixos e mais em algumas regiões aí da Europa, Prússia, né, ainda não se fala em Alemanha nessa época, mas enfim, vão surgindo essas fábricas aí, norte lá, né, nordeste dos Estados Unidos, que ainda eram 13 colônias, depois viraram Estados Unidos da América, depois de 1776, enfim. Você tem aí esse processo todo acontecendo. Isso vai impactar a vida das pessoas. E esse é o ponto aqui desse vídeo, para concluir a coisa toda. As pessoas vão cada vez mais viver nas cidades, então você vai ter um aumento das cidades, porque as pessoas vão em busca desse trabalho. Vai ter toda uma reformulação de legislação nesses países. Então o povo que vivia no espaço rural, no campo, nas fazendas, vão ter que sair de lá e vão ter que ir para as cidades. Vão surgir os bairros, as vilas de operários, e vai cada vez mais em função disso, porque aí as fábricas vão sendo instaladas, né, as cidades vão crescendo, vai tendo que ter toda a reforma de infraestrutura, reformas urbanas, construção de rede de esgoto, de canalização de água, de limpeza de rio. Só que no começo, junto com isso, né, essas fábricas poluem os rios. Então você vai ver já uma poluição ambiental local muito grande, rios poluídos, peixes desaparecendo, animais sendo extintos, desmatamento violento ao redor da cidade, né? Fumaça demais, até começar a se pensar em políticas ambientais também, nos espaços urbanos, né? Também vai ter propagação de doenças, porque o povo vai viver mal pra caramba, né? Aí também vão ter que começar a pensar em melhorar isso aí. Vai ter a questão aí também do surgimento desses dois grupões aí que a gente chama, né, burguesia e proletariado. Burguesia já era um nome muito antigo, se você tiver dúvida você vai me perguntar, porque tem uma história à parte desse termo, mas são os proprietários, as pessoas que já estão ficando bem ricas nessa sociedade aí de início industrial, né? E o proletariado é o trabalhador das fábricas, o operário, que opera as máquinas, ele ganha um salário pelo tempo de serviço, né? Ele não necessariamente enriquece. Então você já vai vendo uma diferença. Inclusive, no começo, a condição de trabalho era muito ruim, né? Era péssima, na verdade. Tinha gente que trabalhava até 16 horas por dia. Imagina aí. Um dia tem só 24 horas. Então, você dorme e trabalha. Quanto tempo você aguenta nesse ritmo? Você não tinha direitos trabalhistas, então você tinha que trabalhar final de semana, ou se não trabalhasse no sábado e no domingo, você não ganhava. Você não ganhava por férias, você não ganhava por feriado, né? Ficou doente, vai faltar? Não ganha. Então era tudo muito complicado. E em função dessas complicações vão surgir as associações de trabalhadores, os sindicatos. Para entender a origem do sindicato, você vai estudar lá o cartismo, o movimento lá legalista, né, em inglês, que buscava conquistar direitos dos trabalhadores. Aí vem a origem dos sindicatos. Então, tudo isso está acontecendo.
O nosso mundo moderno está nascendo por causa da Revolução Industrial. Moderno, nosso mundo contemporâneo, atual. Para pensar aí.